professora Zezé Barino e eu estou aqui para conversar com você sobre a prova de português da banca IBFC. Bem, em primeiro lugar eu me apresento. Eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e tenho 36 anos de experiência em concursos públicos. Quer dizer, eu estou aqui trazendo para você o meu conhecimento e a minha experiência, certo? Bem, conversando com você sobre o que mais aparece na prova da banca IBFC. Naturalmente que a compreensão e a interpretação de texto são importantíssimas. Compreensão, o entendimento e interpretação, aquela leitura do que está pressuposto, do que está subentendido no texto, observando aí inferências, né? Então é muito importante a gente saber fazer esse tipo de interpretação. Aparecem as tipologias textuais. Você sabe fazer bem a diferença de um texto narrativo para descritivo, para argumentativo, expositivo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, isso daí você precisa saber. Aparecem as figuras de linguagem, mas é importante a gente perceber, por exemplo, qual a diferença que existe de uma metáfora para uma comparação, tá? Nós temos, por exemplo, um paradoxo e uma antítese, então precisamos conhecer essas particularidades. Você sabe o que é uma paranomásia, por exemplo? Então precisamos conhecer. A questão dos sinônimos, sempre trabalhando aí o contexto, ou seja, a situação na qual se insere. Então, sempre voltado àquele texto que aparece estruturada a prova nele, né? Nesse texto apresentado. Bem, a parte da morfologia, que são, por exemplo, as classes de palavras, as 10 classes, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, etc. E também a estrutura e formação de palavras, a parte da sintaxe, né, do período simples, as funções sintáticas, sujeito, predicado, objeto, né, que é, na verdade, a análise sintática e a transitividade verbal, se o verbo é transitivo, intransitivo, né? E, por exemplo, a diferença de um complemento nominal para uma adjunta de nominal. Observe também a questão da colocação pronominal. Se a gente tem que naquela frase usar a próclise, a mesóclise ou a ênclise, né? Isso aí parece que morde, mas não morde não. A gente mostra para você que isso é muito simples. Dentro dessa questão ainda, temos a crase, a regência e a concordância, que você pode falar assim, então, como que nós vamos ter cobrada a questão, por exemplo, da oração? A oração, ela aparece em questões de pontuação que você precisa disso. A parte da ortografia oficial é importante a gente lembrar, não só a parte de emprego de letras, mas também essa parte que envolve emprego do hífen, o novo acordo ortográfico em relação à acentuação gráfica. E a semântica que é o estudo do sentido sempre baseado no contexto. Ou seja, você não tem que decorar uma gramática e fazer a prova. Você precisa saber como é a prova de português. Você tem que conhecer as questões para que você ganhe segurança. Por essa razão, eu apresento para você aqui o meu curso Português em Questões Comentadas da banca IBFC. Nós vamos fazer a resolução de 100 questões de português da banca IBFC, 100 questões atuais da banca IBFC. E você terá 180 dias ou até a aplicação da prova objetiva para poder estudar isso daí. E você vai perceber que quando eu resolvo as questões, eu já vou explicando o conteúdo necessário. E isso é muito bom, porque você revisa, você aprende, você exercita, certo? E eu vou ficar à sua disposição lá na área do aluno para poder resolver as dúvidas que você tiver. Bom, não é? Pois bem,
Eu trouxe aqui para você uma questão da banca IBFC agora de 2021, que foi para o IBGE, Supervisor de Pesquisas na área de gestão. Então você vai ver o seguinte, aparece aqui um verso que diz: há tempos treino o equilíbrio sobre... Destacam-se dois verbos, há e treino. Ao analisá-los com atenção, é correto afirmar. Então vamos por partes. Vamos começar com esse a. Nós sabemos que o verbo haver, quando ele aparece sendo utilizado no sentido de existir, no sentido de acontecer, ou indicando um tempo decorrido, um tempo passado, nós temos a chamada oração sem sujeito. E ela é sem sujeito e por isso o verbo ele não se flexiona, ele não vai para o plural, ele fica sempre no singular. Sim, isso daí então mostra que esse verbo é impessoal. Quer dizer, ele não tem pessoa para conjugá-lo exatamente porque é oração sem sujeito. Quando eu digo há tempos treino o equilíbrio, esse há aqui está em qual sentido? É no sentido de existir, de acontecer ou de um tempo decorrido? Eu estou dizendo que faz muito tempo que treino o equilíbrio. Então, na verdade, ele está com sentido de tempo decorrido, portanto, é uma oração sem sujeito e esse verbo obrigatoriamente ficará no singular por ele ser um verbo impessoal. Então vamos pegar tudo aquilo que fala primeiro sobre o verbo haver. Então na letra A, o verbo a é impessoal, até aqui é verdade. E poderia ser substituído por existir. Não, ele poderia ser substituído por fase, ele indica tempo decorrido. Então, jogo fora. Letra C. A está flexionado na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular é eu. Esse verbo impessoal, ele não se flexiona. Então, não é verdade. Ele está na terceira pessoa do singular. Depois, letra E. O verbo a poderia facultativamente, ou seja, tanto faz, concordar com o substantivo tempos. Claro que não, é uma oração sem sujeito, não existe sujeito. E além disso, ele não concorda, ele sempre fica no singular, por ele ser um verbo impessoal. Pronto, a minha resposta ou será B ou será D. Bem, tanto na B quanto na D fala do verbo treinar. Vamos a ele então? Há tempos treino o equilíbrio. Quem treina? Eu. Eu treino o equilíbrio. É isso que está dizendo aqui. Então veja, letra B. Treino está no singular concordando com o substantivo equilíbrio. Não, ele está na primeira pessoa do singular, indicando que o sujeito ali não está escrito e é eu. Então, resposta letra D. O verbo treino concorda com um sujeito que não está explícito, quer dizer, escrito claramente no verso. Que sujeito é esse? É o eu, que a gente apresentou lá em cima. Resposta letra D. De dado. Viu? É assim que você vai aprender a resolver a prova de português da banca IBFC. E veja que são 100 questões. Se em uma você consegue aprender tanta coisa, imagine em 100, certo? Se você se interessou pelo nosso curso, faça o seguinte, vá lá no WhatsApp, converse com a Malu e peça informações a respeito do nosso curso. Você vai se surpreender como você pode aprender muito de uma maneira fácil e por um valor muito justo. Tá certo? Só te peço que, ao falar com a Malu, não se esqueça, Malu não é acentuado, porque é uma oxítona terminada em U, assim como angu, tatu, urubu. Viu? Então, não acentue.
É assim que você vai aprender português. Simples assim. Tá certo? Torço por você. Fique com Deus. Muito obrigada. Paz e luz para você.